E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para resolver mais um exercício esse que foi sugerido pelo Wesley via Instagram, que é o exercício de álgebra linear falando sobre subespaços vetoriais. É um exercício que ele parece ser difícil porque ele tem um pouco de demonstração, ele é uma construção mais técnica, não é tanto uma coisa para se calcular, mas vendo passo a passo bem detalhado, é um exercício que é fácil de pegar padrões de como fazer qualquer exercício desse estilo. Espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Então, começando o exercício de hoje, como de costume, pelo enunciado. O enunciado desse aqui diz: verifique se o conjunto dado é um subespaço vetorial de R3. Aí o conjunto, no enunciado original ele não tinha um nome, eu decidi chamar ele de A, só para dar um nome para ele. É o conjunto dos vetores x, y, z pertencentes a R3, tais que z vale 2x menos y. Dando os créditos de novo, foi sugerido pelo Wesley via Instagram. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber poucas coisas. A primeira, a definição do subespaço vetorial. A definição diz que se você tem dois espaços vetoriais, U e V, e U está contido dentro de V, a gente pode dizer que U é um subespaço vetorial de V. O nome é meio autoexplicativo, subespaço é o espaço dentro do outro. O mais importante para esse exercício, a gente tem que saber o teorema dos subespaços. O teorema diz que, se você tem dois conjuntos U contido em V, onde V, o maior conjunto, ele é um espaço vetorial, para que U seja um subespaço vetorial de V, basta que ele satisfaça duas condições. A primeira, se você tem dois vetores U1, U2 dentro do espaço U, a soma deles obrigatoriamente tem que estar dentro do mesmo U. E a segunda condição, se você tem um vetor U desse espaço qualquer, e lambda, qualquer constante real, então lambda vezes U tem que estar em U. Que é um jeito chique de dizer que se um vetor está em U, o dobro dele está, o triplo dele está, a metade dele está, menos ele está, zero vezes ele também vai estar. Então para o conjunto ser subespaço, dado um vetor nesse subespaço, todos os múltiplos e divisores dele também tem que estar nesse subespaço. Essas duas condições sendo satisfeitas é o suficiente para provar que U é subespaço de V. O que é realmente legal nisso aqui é o fato de que, para você provar que um conjunto geral é espaço vetorial, você tem que demonstrar 8 propriedades distintas. Com esse teorema, você só precisa demonstrar 2. E isso facilita muito o processo. Literalmente facilita 4 vezes o processo. Além disso, para esse problema, a gente tem que saber somar dois vetores de R3. É bem simples, se você tem dois vetores com coordenadas x1, y1, z1, x2, y2, z2, a soma é juntar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e criar um vetor novo. E a gente também tem que saber multiplicar um vetor de R3 por um escalar qualquer. Se você tem um vetor x, y, z, uma constante lambda genérica, lambda vezes o vetor vai ser fazer distributivo desse lambda para as três coordenadas. Então bora lá, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, que é o passo que a galera costuma ignorar quando faz problema de subespaço. Vamos começar analisando como é esse conjunto A. Pelo enunciado, a gente tem lá que o A é o conjunto dos x, y, z em R3, tais que z vale 2x menos y. Isso quer dizer que a terceira coordenada, chamada de z, é o dobro da primeira, que chama x, menos y. Então, esse conjunto A são todos os vetores de 3 coordenadas, de modo que a última coordenada é o dobro da primeira menos a segunda. Se o vetor tem essa característica de a última coordenada é o dobro da primeira menos a segunda, esse vetor está no conjunto A. Então vamos escrever um elemento genérico desse conjunto A. Se um vetor Azinho está em A, ele tem 3 coordenadas, x, y, z, e como z vale 2x menos y, a gente pode trocar z por 2x menos y e escrever eles neste formato aqui. Agora que a gente entendeu como é o conjunto A, dá para provar que ele é um subespaço. Para isso, vamos começar pela soma. Se você tem dois vetores A1 e A2 que estão no espaço A, então a soma deles deve estar em A. Vamos provar esse fato. Primeira coisa, pega dois vetores genéricos, A1, coordenada x1, y1, z1, A2, x2, y2, z2. E aí, se A1 é um vetor de A, a última coordenada dele é o dobro da primeira menos a segunda. Então a gente vai trocar aqui z1 por 2x1 menos y1. Do mesmo jeito, A2 também é um vetor que está nesse conjunto A. Então a coordenada z2 dele vai ser trocada por 2x2 menos y2. E aí a gente calcula a soma para ver se a soma está lá. A soma é a soma de dois vetores de R3. A gente vai pegar o vetor A1, o vetor A2, somar a primeira com a primeira, x1 mais x2. A segunda com a segunda, y1 mais y2. A terceira com a terceira, 2x1 menos y1 mais 2x2 menos y2.
A primeira coordenada e a segunda não tem muito o que fazer, mas na terceira coordenada a gente pode botar o 2 em evidência e o sinal de menos em evidência. x1 mais x2, y1 mais y2, 2 parênteses, x1 mais x2, menos y mais y2. Então, nesse vetor soma, a gente tem que a terceira coordenada é o dobro da primeira menos a segunda coordenada. E o conjunto A, ele era o conjunto de todos os vetores que tem essa característica. A última coordenada é o dobro da primeira menos a segunda. Já que o vetor soma satisfaz essa condição, então ele é um vetor que está em A. Isso quer dizer que se você pegar duas coisas genéricas, A1 e A2, que estão no conjunto Azão, a soma deles com certeza também está em A. Segunda parte, que costuma ser mais fácil, vamos provar que se você tem um vetor no conjunto e uma constante real, lambda vezes esse vetor vai estar no conjunto A. Mesma coisa no anterior, pega um vetor genérico, pega uma constante genérica. Se esse vetor está em A, a última coordenada dele é o dobro da primeira menos a segunda. Então a gente vai trocar esse z por 2x menos y. E aí a gente calcula lambda vezes A. Lambda vezes um vetor é fazer distributivo, então a primeira coordenada fica lambda x, a segunda fica lambda y, a terceira fica lambda vezes 2x menos y. Fazendo o distributivo do lambda, a gente vai ter isso. Lambda x, lambda y, e na última coordenada, 2 lambda x menos lambda y. Que de novo é o dobro da primeira coordenada menos a segunda. Já que A é o conjunto de todos os vetores que tem essa característica, a última coordenada é o dobro da primeira menos a segunda, então esse vetor também está no conjunto A. Isso prova a segunda condição. E agora é só concluir. Já que a gente provou que, dados dois vetores genéricos no conjunto A, ele está em Azão, e que dado um vetor genérico e uma constante qualquer, lambda vezes A também está em A, isso prova que A é de fato um subespaço vetorial de R3. E a gente pode dar um destaque maior ainda, e concluir feliz. E é com isso que a gente encerra esse problema. Uma coisa importante sobre esse problema é o fato de que você, para provar que um conjunto é espaço vetorial, subespaço vetorial, você não pode pegar exemplos específicos de vetores. Se você pegasse um vetor específico do conjunto A e somasse com outro vetor específico, você escolhendo os exemplos, isso não prova, você poderia ter uma amostra viciada. E mesmo que você faça 20 exemplos, como você tem infinitos vetores, você nunca vai testar todos. Então é importante fazer o caso com vetores genéricos A1, A2, com coordenadas genéricas x1, y1, z1. Feita essa observação, eu quero agradecer vocês por terem assistido até aqui e lembrar que, se vocês, assim como Wesley, têm alguma ideia de exercício, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram que apareça no canal, fique à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferirem um contato direto, passando aqui meus contatos diretos. E eu quero agradecer vocês por terem visto o vídeo e dizer que eu espero poder ver vocês no futuro em outro vídeo, talvez numa anedota, talvez num vídeo de matemática seria interessante. E vejo vocês no futuro. Obrigado por terem me acompanhado, pessoal. Até a próxima.